Olá, seja bem-vindo ao canal Periquito Esporte e Notícias. Eu sou o Wellington Oliveira, tô chegando, trazendo mais notícias para você, é claro. Ontem, quinta-feira ontem, o ministro Luiz Fux do STF revogou a própria liminar que havia expedido em 2017, impedindo a extradição do italiano Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios na Itália, e cuja prisão foi solicitada também pela Polícia Federal por evasão de divisas e por tentar sair do país com dinheiro não declarado. Pois é. Para você relembrar um pouquinho o caso, em 2007, Cesare Battisti foi condenado por 4 homicídios cometidos na Itália na década de 70. Então ele fugiu para o Brasil, foi preso no Brasil e no último dia de mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, no último dia de governo, ele negou a extradição. O caso foi julgado pelo STF em 2009, que entendeu que cabia a extradição, mas que a última palavra era do presidente da República, porque isso é um assunto político. E no último dia de mandato do ex-presidente Lula, o que ele fez? Foi lá e meteu a caneta, negou a extradição, só que o caso voltou à tona agora na iminência de Jair Bolsonaro tomar posse. Pois é. Então, no ano passado, a Itália fez um novo pedido de extradição ao governo brasileiro e, diante da possibilidade de ser extraditado, a defesa de Cesare Battisti solicitou do STF uma liminar que impedisse a extradição dele. Uma liminar impedindo que ele fosse extraditado e Luiz Fux expediu essa liminar que vigorava até ontem. Ontem, o próprio ministro Luiz Fux revogou essa liminar e falou que, como o STF já tem um entendimento firmado, confirmando a possibilidade de extradição, cabe a quaisquer presidentes da República decidir se extradita ou não em seus respectivos mandatos. O ex-presidente Lula determinou que não fosse extraditado, a presidente Dilma também não tocou no assunto, já o presidente Michel Temer foi impedido de extraditá-lo pela liminar expedida por Luiz Fux no ano de 2017. Porém, como Jair Bolsonaro já declarou que vai extraditar Cesare Battisti, resta saber se Luiz Fux realmente mudou o seu entendimento ou não quis bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro porque Bolsonaro já declarou que vai extraditar Cesare Battisti. Hein? Será que realmente ele mudou o entendimento dele, passou a entender que cabe ao presidente da República decidir sobre questões políticas, que é o caso da extradição? Ou será que ele quer evitar um embate de testa com Jair Bolsonaro, que vai sim extraditá-lo? Jair Bolsonaro já declarou que vai aprovar a extradição de Cesare Battisti. E agora o caso volta à tona. Então, o ministro Luiz Fux cassou a liminar, que vigorava até ontem, e como daqui a 15 dias o nosso presidente Jair Bolsonaro toma posse, vem aí 99% de certeza de que Cesare Battisti será sim extraditado e pagará pelos 4 homicídios cometidos na Itália. Enfim, as famílias terão justiça. A justiça tarda, mas ela não falha. Pois é. Ano que vem, 2020, completa-se 50 anos dos homicídios. Dá para acreditar nisso? Os crimes foram cometidos na década de 70 e já estamos em 2020. Quase 50 anos depois, as famílias têm a possibilidade de ter justiça pelos seus entes queridos que foram perdidos. Eu sou o Wellington Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte e Notícias. Um ótimo fim de semana a todos. Já eu volto com muito mais notícias para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Periquito Esporte e Notícias. Tô chegando pra gente atualizar algumas informações aqui no nosso canal, mas antes disso, preciso sim agradecer aos 65 mil membros da nossa comunidade, aos 65 mil inscritos que fazem parte da nossa comunidade por essa conquista aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o nosso registro profissional de jornalista, isso graças a você. Graças a você que me fez acreditar que eu era capaz, que eu poderia chegar lá, que valia a pena apostar nessa ideia. E hoje nós temos um canal de notícias
com 65 mil membros, com 65 mil pessoas que interagem com a gente, que gostam do nosso conteúdo e que por isso toparam fazer parte dessa comunidade. E aqui, como você já sabe, nosso partido é o Brasil. Nosso objetivo principal é mudar a mente de alguns políticos por aí. Provamos que é possível, provamos que o poder está na mão do brasileiro, não na mão do político. Nós já mostramos em várias ocasiões que nós podemos mudar o nosso país. O primeiro passo, você já viu aí no nosso canal, que é mudar a nossa cidade. Exatamente por isso que você está vendo aí muitos vídeos onde a gente acompanha a política municipal, onde a gente acompanha a administração municipal aqui na nossa cidade, onde a gente vai começar a fazer de uma forma mais ativa isso daí, esse acompanhamento, exatamente porque o primeiro passo para se mudar o país é mudando a nossa cidade. Não adianta você querer trabalhar fazendo faxina na casa dos outros, quando nem a sua casa você dá conta de limpar. Entendeu? Então, como você já sabe, bora para o que interessa. O foco desse vídeo é exatamente a transmissão ao vivo, a live, que Jair Bolsonaro, que o nosso presidente eleito, fez ontem em uma rede social, exatamente falando sobre as polêmicas das últimas semanas, dos últimos dias, principalmente polêmicas envolvendo o filho dele, Flávio Bolsonaro, e seus assessores, e também polêmicas envolvendo os seus ministros. E é claro, a gente vai explanar para você cada detalhe dessa live, dessa transmissão ao vivo feita por Jair Bolsonaro ontem em suas redes sociais. Em sua live, o presidente eleito Jair Bolsonaro frisou a deturpação da mídia, exatamente isso, o fato de a mídia pegar uma notícia como ela é, e fazer essa notícia como eles querem que ela seja. Hoje a mídia, pelo menos os grandes meios de comunicação, eles não se preocupam com a notícia, eles se preocupam com a publicidade ou com o engajamento que vai gerar aquela notícia. Independente de se aquele ponto de vista é o verdadeiro, se aquele ponto de vista é o correto ou se é o melhor ponto de vista para ambas as partes, ou se aquele ponto de vista realmente detalha a verdade. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de frisar a deturpação da mídia ou exageros da mídia. Mídia essa que disse nos últimos dias que o presidente eleito Jair Bolsonaro queria o ex-presidente Lula em um presídio do Exército. Bolsonaro, é claro, desmentiu a situação, disse que jamais disse isso, que jamais fez esse pronunciamento. Ainda em sua transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro deu aquela alfinetadinha básica no PT, dizendo: imagina se ao invés de eu, o PT tivesse sido eleito. Teríamos muito mais com o que nos preocupar. Palavras dele. Nosso presidente eleito Jair Bolsonaro também falou sobre a cirurgia que deve fazer no próximo mês, com o objetivo de retirar a bolsa de colostomia que ele carrega na barriga, e que, se caso não for possível fazer essa cirurgia, ele deve começar já no próximo mês sua primeira agenda internacional, começando pela Suíça, passando pela Argentina, pelo Chile e por aí vai. Bolsonaro, em sua transmissão ao vivo, fez questão de falar sobre todos os detalhes, sobre todas as polêmicas envolvendo sua eleição para presidente, inclusive sobre os nomes indicados por ele para assumirem cargos de ministérios durante seu governo. Alguns trouxeram algumas polêmicas e ele fez questão de esclarecer cada uma dessas polêmicas. Dá uma olhadinha aí. Reduzimos o número de ministérios, estamos prontos para começar a trabalhar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão, e escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, vem falando a verdade sobre esse assunto, parabéns à mídia, dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas, que inclusive teve gente que ganhava muito mais aí fora, né, e veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico, por puro patriotismo, por querer ver realmente o Brasil sair da situação que se encontra. Ainda ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou sobre o meio ambiente e algumas regras que precisam ser mudadas. Exatamente isso. Sabe aquelas multas que são aplicadas a você e que vão justamente para o órgão que te aplica essas multas? Pois é, são as ONGs de defesa do meio ambiente que recebiam 40% de cada uma das multas aplicadas em relação ao meio ambiente. Um pouquinho controverso essa situação, você não acha?
Imagina, eu receber parte da multa que eu aplico em você. Você não acha que isso vai me incentivar a te aplicar cada vez mais multas, independente de você estar correto ou não, independente de aquela situação ser possível relevar ou não? Pois é, exatamente isso. Os índios, e nessa situação ele focou mais nos índios de Roraima, onde suas terras são consideradas intocáveis. Pois é, Bolsonaro falou sobre experiências que ele teve ao passar por terras indígenas em Roraima e aproveitou para mostrar um novo ponto de vista sobre os anseios dos povos indígenas nessas terras onde ele visitou. E até que enfim, Jair Bolsonaro elogiou a mídia. Exatamente isso, Jair Bolsonaro, o presidente eleito, elogiou aquela mídia que ele tanto critica, que a gente sabe que essas críticas são mais do que justas. Ele elogiou a mídia quando citou o fato de a mídia estar divulgando largamente sobre o fato de ele estar colocando nos ministérios pessoas sem interferência política, sobre suas escolhas para os ministérios não terem interferência política. E é claro, nessa situação, a gente também parabeniza o presidente Jair Bolsonaro. Pensa comigo, gente, raciocínio. Durante os governos anteriores, a gente viu que foram colocados sob o comando de grandes empresas ou de ministérios onde é possível dar aquele jeitinho brasileiro para se desviar valores, foram colocados à frente desses grandes cargos pessoas fáceis de se manipular, pessoas que hoje estão presas ou com 25 a 30 processos nas costas, todos por corrupção. Aí, de repente, elegemos um presidente acreditando que ele seria diferente. E é. Realmente ele é. Primeiro, ele colocou alguém que é tido como herói nacional, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o juiz Sérgio Moro. Concorde você comigo ou não? Sim. Em se tratando de corrupção, Sérgio Moro é um herói nacional. Depois colocou inúmeros membros das Forças Armadas, altos comandantes das Forças Armadas, para comandar outros ministérios, como já foi largamente divulgado aí no nosso site, uolnoticias.com.br. Pois é. Por outro lado, acabou tendo um convite que o Bolsonaro fez que não foi aceito e que acabou sendo benéfico ao governo de Jair Bolsonaro. Pensa só, quantas pessoas Bolsonaro convidou para ser vice dele, entendeu? Quantas pessoas? Só que eu sei, tem o Príncipe, Magno Malta, Joyce Hasselman, Janaína Pascoal, todos foram convidados para serem vices de Jair Bolsonaro. E de repente, quem aceita? General Hamilton Mourão. Caso Bolsonaro faça como fizeram todos os ex-presidentes que passaram em uma era recente no Brasil, e a gente resolva fazer com ele o mesmo que fizemos com a Dilma, aquele famoso impeachment, quem assume? General Hamilton Mourão, um general do Exército. Para quem vive clamando por intervenção militar, já temos inúmeros militares nos ministérios, e aí de repente, caso o Bolsonaro não corresponda às nossas expectativas, quem assume o governo? Um general. Ou seja, estamos no caminho certo. Sim, nos últimos 30 anos de democracia no Brasil, já tivemos provas de que político não dá jeito, de que político não tem jeito. O caminho é se corromper. Então, depois de 30 anos, pela primeira vez teremos um número enorme de militares no comando do governo. E teremos os próximos 4 anos para verificar se o Brasil ainda tem jeito. Como se não bastasse, Jair Bolsonaro falou também sobre as polêmicas envolvendo o seu filho, Flávio Bolsonaro, envolvendo também os assessores de Flávio Bolsonaro e cujas acusações podem também respingar em Bolsonaro, coisa que já está acontecendo. José Dirceu disse hoje, tem uma notícia aí no nosso site uolnoticias.com.br, José Dirceu disse hoje que Jair Bolsonaro não pode mais falar sobre corrupção. Olhando para você, José Dirceu, sim, Bolsonaro pode, sempre vai poder falar de corrupção, porque ele nunca, em termos de corrupção, Bolsonaro nunca vai chegar aos seus pés. Mesmo que ele se transforme num presidente corrupto, Bolsonaro nunca vai chegar aos seus pés. José Dirceu, tenha certeza disso. Mas Bolsonaro disse em sua transmissão ao vivo
que ele não é investigado, que Flávio Bolsonaro, seu filho, também não é investigado, mas que se as investigações mostrarem que eles têm contas a pagar, eles vão sim pagar suas contas e arcar com as suas responsabilidades. E quando ele disse que vão arcar cada um com as suas responsabilidades, ele não se eximiu de responsabilidade não, ele não tirou dele da reta não. Ele falou, incluindo ele. Isso é o que se espera de um político. Ele falou, teremos que arcar com as nossas responsabilidades e pagar as nossas dívidas. Ele não falou, se o meu filho estiver envolvido ou se o assessor dele realmente tiver feito isso, vai ter que pagar. Não. Ele falou, teremos que arcar com as nossas dívidas. No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, esse assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurado as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer, enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Boa noite a todos, vamos acreditar, o Brasil é nosso, vamos mudar o destino dessa grande nação, vamos respeitar a família, as crianças, os idosos. Conosco vai ter história de cor, você daltônico para tratar dessas questões. Vamos jogar pesado na questão da insegurança em nosso país, até para que haja turismo, para que haja mais paz no nosso meio. Não vai ser fácil esse nosso trabalho, mas ao lado de vocês e tendo Deus acima de tudo, nós atingiremos esse objetivo. Isso é o que se espera de um político. Isso é o que esperamos de um presidente da República. Para isso, elegemos Jair Bolsonaro. Eu sou Wellerson Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte e Notícias. Seja bem-vindo a uma nova era aqui no nosso canal. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês por tudo. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso aqui, ó, eu devo a vocês.